Antes de começarmos, você acredita que o passado esconde segredos que jamais deveriam ser descobertos? Então se inscreva no canal Parece Mentira, ative o sininho e prepare-se, porque essa história vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o Egito Antigo. Era 1922 quando o arqueólogo britânico Howard Carter cravou sua picareta na entrada de uma tumba esquecida no Vale dos Reis. O silêncio do deserto foi quebrado por um baque seco. A porta lacrada se abriu, revelando o que parecia um corredor sem fim. Carter, tremendo, iluminou a escuridão com sua lanterna. Diante dele, estava a entrada da tumba de Tutancâmon, o jovem faraó que havia morrido misteriosamente aos 19 anos. O que ninguém sabia é que aquela descoberta daria início a uma série de eventos que ainda hoje causam arrepios. Ao entrar na câmara mortuária, Carter murmurou: "Vejo coisas maravilhosas." O que ele não viu foram os hieróglifos gravados atrás da porta, visíveis apenas com o reflexo da lanterna em um certo ângulo. A tradução feita por um egiptólogo anos depois revelaria: "A morte virá com asas para aquele que perturbar o sono do faraó." Nos meses seguintes, a equipe de Carter começou a morrer. Primeiro, foi Lord Carnarvon, o financiador da expedição. Ele morreu de uma infecção após ser picado por um mosquito, mas curiosamente, a ferida era exatamente onde uma cicatriz havia sido desenhada no rosto da múmia de Tutancâmon. Pouco tempo depois, o cão de Carnarvon uivou desesperado e caiu morto, exatamente no momento em que seu dono dava o último suspiro, a milhares de quilômetros dali. Coincidência? Ou a maldição do faraó era real? Décadas se passaram, e o Egito continuava revelando enigmas. Em Saqqara, arqueólogos encontraram um sarcófago negro de granito maciço, pesando mais de 27 toneladas. O que intrigava os cientistas não era apenas o peso absurdo do objeto, mas o fato de que ele havia sido colocado em uma cripta subterrânea, com precisão milimétrica, em um período onde, teoricamente, nenhuma tecnologia permitiria tal façanha. Quem colocou aquilo ali? E como? Mais tarde, engenheiros modernos tentaram replicar a técnica com equipamentos industriais. A conclusão: seriam necessárias ferramentas que não existiam no Antigo Egito, pelo menos, não oficialmente. O sarcófago foi aberto. Lá dentro, ossos humanos misturados, como se vários corpos tivessem sido colocados ali de propósito. Mas havia um detalhe: nenhum sinal de ferramentas ou corte. Como os ossos foram separados? Alguns estudiosos acreditam que esses túmulos eram prisões espirituais, criadas para conter entidades que, se libertas, poderiam trazer desgraça à Terra. Teorias conspiratórias. Talvez. Mas os dados arqueológicos permanecem sem explicação. Outro mistério é a cidade perdida de Heracleion, submersa no mar Mediterrâneo. Por séculos, acreditava-se que era apenas uma lenda. Mas em 2000, mergulhadores descobriram colunas, estátuas e obeliscos gigantes sob a água, em perfeito estado de conservação. Entre os artefatos resgatados, havia uma tábua de pedra com inscrições que mencionavam rituais de conexão com os deuses das estrelas. A pedra falava em seres com olhos de fogo e pele de metal, que desceram dos céus e ensinaram os antigos egípcios a construir portais de comunicação. O governo egípcio, junto com agências internacionais, rapidamente isolou a área. Documentos sobre a descoberta sumiram da internet. O que estavam tentando esconder? A pergunta que fica é: o Egito realmente ergueu uma das civilizações mais grandiosas da Terra apenas com conhecimento humano? Ou havia uma influência externa? Mas os segredos mais profundos do Egito talvez estejam não nos desertos, mas sob eles. Em 2011, uma equipe de pesquisadores detectou uma anomalia eletromagnética sob a Esfinge. Eles acreditavam que havia uma sala secreta ali, conhecida em antigas lendas como a Biblioteca de Toto, um local sagrado onde os deuses teriam deixado conhecimento proibido. Os testes de sonar mostraram cavidades e câmaras inexploradas, mas o acesso foi negado pelo governo egípcio. Nenhuma escavação foi autorizada até hoje. Por quê? E mais estranho, todos os documentos relacionados a essa descoberta desapareceram misteriosamente de arquivos públicos em 2013. Arqueólogos que se pronunciaram sobre o tema, como o pesquisador americano Thomas Greer, foram desacreditados e desapareceram da mídia. Greer chegou a dizer em entrevista que a Esfinge guarda a verdade sobre nossas origens, e o mundo não está pronto para ela. Esses são apenas os primeiros passos por entre as areias do tempo. E se você acha que já viu tudo, espera até descobrir o que encontraram nas pirâmides mais antigas do mundo, onde o tempo parece ter parado, mas a tecnologia parece vir do futuro. Agora, vamos entrar nas câmaras proibidas da pirâmide de Djoser, analisar um objeto que ninguém sabe como foi criado, o disco de Sabu,
e revelar uma escavação secreta feita pelo exército egípcio em 1996, mantida em silêncio absoluto até hoje. Curtiu? Então já deixa o like, compartilha com alguém que ama mistérios e se prepara, porque no Egito, o impossível parece ser só o começo. Antes de entrarmos nas profundezas do mistério, um aviso: se você chegou até aqui, é porque sente que há algo errado com a história que nos contaram. Então se inscreva no canal Parece Mentira, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada por verdades ocultas que desafiam o tempo. Nas areias de Saqqara, ergue-se a pirâmide de Djoser, considerada a mais antiga do Egito. Construída há mais de 4.700 anos, ela foi projetada por Imhotep, um arquiteto que acabou sendo adorado como um deus depois de sua morte. Mas o que poucos sabem é que, sob essa pirâmide, existe um labirinto subterrâneo com mais de 5 quilômetros de extensão, repleto de túneis, galerias e sarcófagos de pedra que pesam até 80 toneladas, alguns deles colocados em nichos que seriam impossíveis de alcançar com a tecnologia da época. Esses túneis foram escavados com uma precisão assustadora, como se fossem queimados na rocha, sem marcas de ferramentas convencionais. Geólogos que examinaram os túneis apontaram que o acabamento é semelhante ao que seria obtido com corte a laser, algo impossível para uma civilização da Idade do Bronze. No centro do labirinto, foi encontrado um artefato chamado Disco de Sabu, feito de xisto, uma rocha extremamente frágil. O objeto tem uma forma simétrica e curvas perfeitas, lembrando um rotor ou hélice industrial. Mas a peça tem mais de 5.000 anos. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue explicar como ela foi feita, ou para que ela servia. Outro enigma aparece em Abidos, onde uma série de hieróglifos esculpidos no templo de Seti e parecem representar helicópteros, tanques e até mesmo naves futuristas. Por anos, estudiosos disseram que era apenas erosão ou sobreposição de símbolos antigos. Mas imagens restauradas revelam linhas precisas, simétricas e com detalhes que não condizem com erros naturais. O que seriam essas imagens? Visões do futuro? Ou lembranças do passado? Um ex-oficial da inteligência britânica, sob anonimato, revelou que durante os anos 1990 uma missão arqueológica feita pelo exército egípcio escavou uma área próxima ao templo de Abidos e encontrou um objeto metálico em formato de pirâmide, enterrado a mais de 30 metros de profundidade. O local foi imediatamente selado, e nenhum documento oficial foi divulgado. O artefato teria sido transportado por helicópteros durante a madrugada, sob forte esquema militar. Tudo indica que não era deste mundo. Mas talvez o mais inquietante de todos os mistérios do Egito esteja ligado à própria pirâmide de Quéops, a maior e mais enigmática de todas. Ela possui 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando em média 2 toneladas cada, dispostos com tal precisão que seria impossível colocar uma lâmina de barbear entre eles. O alinhamento da pirâmide com as estrelas da constelação de Órion é tão exato que engenheiros modernos ficam perplexos. Até hoje, não se sabe ao certo como eles conseguiram esse feito sem instrumentos avançados. Em 2017, usando tecnologia de varredura por partículas cósmicas, pesquisadores descobriram uma câmara secreta de 30 metros acima da Grande Galeria, algo que ninguém sabia que existia. A estrutura está totalmente isolada, sem entradas, passagens ou conexão visível. O que há lá dentro? Especialistas afirmam que pode ser uma cápsula de conhecimento, guardando algo que não deveria ser encontrado. Outros vão além, dizem que seria um gerador de energia, parte de uma máquina construída para canalizar o poder das estrelas. Somando-se a isso, documentos antigos dos árabes, que visitaram a pirâmide 1000 anos atrás, relatam que no topo da estrutura havia uma pedra de ouro maciço, que teria sido removida e enviada para o Vaticano, e nunca mais foi vista. Na mesma região, arqueólogos encontraram uma rocha fundida artificialmente, indicando exposição a temperaturas superiores a 2000 graus Celsius, algo fora do alcance das técnicas egípcias da época. A área foi imediatamente isolada, e escavações pararam subitamente, sem explicações. Um dos membros da equipe, que pediu anonimato, revelou que encontraram um cilindro metálico enterrado em um sarcófago vazio, com inscrições que não pertencem a nenhum idioma conhecido. Esse objeto desapareceu dias depois. Há ainda um mistério que permanece praticamente fora dos livros: a existência de uma estranha criatura mumificada, descoberta em 1933 por um grupo de arqueólogos soviéticos. O corpo teria apenas 1,20 metros de altura, com uma cabeça alongada, olhos grandes e órbitas profundas. A análise feita na época apontou que o DNA da criatura tinha apenas 83% de similaridade com o humano, o suficiente para indicar que não era como nós. A múmia foi transportada secretamente para Moscou, onde teria sido estudada até os anos 1960. Desde então, seu paradeiro é desconhecido. Apenas uma única foto foi divulgada,
e logo retirada de circulação. Alguns dizem que essa criatura pertencia a uma raça de instrutores cósmicos, mencionada em antigos textos egípcios como os que vieram do céu. Os enigmas se multiplicam a cada escavação. E as respostas parecem cada vez mais proibidas. Será que o Egito foi realmente o berço de uma civilização humana? Ou teria sido apenas o legado deixado por seres que vieram de outro lugar, ou de outro tempo? Agora, vamos mergulhar em relatos secretos de arqueólogos desaparecidos, documentos que sugerem que a esfinge é milhares de anos mais velha do que se acredita, e na teoria de que há um selo enterrado sob as areias do Saara, contendo algo que pode mudar a história da humanidade. Se ainda não fez isso, deixa o like, se inscreve agora no canal Parece Mentira e comenta aqui, qual desses mistérios você acha que o mundo ainda não está preparado para descobrir? Se você chegou até aqui, já faz parte do grupo que não aceita a história oficial. Então aproveita para se inscrever no canal Parece Mentira, ativar o sininho, porque agora tudo que vem a seguir vai virar seu mundo de cabeça para baixo. Durante décadas, arqueólogos que desafiaram as versões oficiais do Egito relataram experiências que beiram o inacreditável. Em 1972, um grupo de pesquisadores estrangeiros trabalhando perto da esfinge desapareceu sem deixar rastros. A equipe tinha autorização do governo, mas jamais voltou para casa. Testemunhas próximas dizem que ouviram gritos e sons estranhos na noite do desaparecimento. Documentos classificados só foram liberados parcialmente nos últimos anos e sugerem que os pesquisadores encontraram uma entrada secreta sob a esfinge, conduzindo a uma vasta rede de túneis desconhecidos. Lá dentro, o grupo teria descoberto inscrições feitas em uma língua não registrada, e símbolos que combinavam constelações que não existem no céu atual. Estudos recentes baseados em análises de datação por luminescência indicam que a esfinge pode ser pelo menos 7.000 anos mais antiga do que se imaginava, talvez datando de 10.000 anos atrás, na era pós-último máximo glacial, muito antes das dinastias faraônicas. Isso explicaria os sinais de erosão causados por chuva intensa, coisa impossível no clima desértico que dominou o Egito durante a época dos faraós. Se for verdade, toda a cronologia da civilização egípcia teria que ser reescrita, e com ela, a história da humanidade. Outro ponto intrigante está relacionado à recente descoberta de documentos secretos na Biblioteca do Vaticano. Em 2018, uma equipe de pesquisadores teve acesso restrito a manuscritos que descrevem uma câmara do tempo sob as areias do Saara, selada por antigos faraós para impedir que seu conteúdo fosse descoberto. Segundo os textos, a câmara guardaria artefatos e registros de uma civilização anterior, avançada tecnologicamente, responsável pela construção das pirâmides e pelo conhecimento que os faraós herdaram. Há relatos que essa câmara contém objetos com poderes desconhecidos, capazes de manipular a matéria e o tempo. A existência dessa sala explicaria as tentativas de governos e agências secretas para controlar o acesso ao Egito e censurar descobertas arqueológicas. No meio dessas teorias, surge um personagem pouco conhecido, o arqueólogo francês Jean-Pierre Vercambre, que desapareceu em 1999 enquanto explorava as regiões próximas a Luxor. Antes de sumir, ele enviou uma carta para sua família, dizendo que havia encontrado algo capaz de mudar para sempre o entendimento da origem da humanidade e que não podia confiar em ninguém. Seu diário pessoal, recuperado anos depois, relata que ele teve contato com um grupo oculto que protegia segredos milenares, e que a esfinge era, na verdade, um guardião colocado para impedir a liberação de forças ancestrais. Vercambre nunca foi encontrado, e sua família recebeu apenas a última página do diário, com um desenho enigmático, parecendo um símbolo estelar desconhecido. Além disso, estudos do solo ao redor do Egito indicam a presença de uma substância radioativa incomum em determinadas camadas arqueológicas, sugerindo que ali houve algum tipo de evento energético catastrófico, talvez relacionado a tecnologias avançadas usadas no passado. Alguns cientistas especulam que as pirâmides poderiam funcionar como receptores ou emissores de energia, controlando forças que ainda escapam à compreensão humana. E a verdade mais inquietante talvez seja que, enquanto o mundo se fascina com as histórias de faraós, múmias e tesouros, existe uma linha invisível, mantida por poderosos grupos secretos, para manter os mistérios do Egito enterrados. Porque, afinal, o que aconteceria se o conhecimento proibido emergisse das areias e revelasse que não somos os primeiros, e talvez nem os únicos habitantes deste planeta? Se essa saga misteriosa do Egito Antigo mexeu com sua mente, deixe seu like, comente o que mais te surpreendeu e compartilhe com seus amigos. E não esqueça, aqui no Parece Mentira, o mistério nunca termina.